Nossa aula de hoje vai ser a respeito do tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele é o componente principal do esqueleto. Serve de suporte para os tecidos mole, protege os órgãos vitais, aloja e protege a medula óssea, que é justamente a estrutura formadora do sangue, proporciona apoio aos músculos esqueléticos, constitui um sistema de alavanca que amplia as forças geradas na contração muscular. Além dessas funções, o osso funciona como um depósito de cálcio, fosfato e outros íons que são armazenados e liberados de maneira controlada para manter a constante concentração desses importantes íons nos líquidos corporais. O tecido ósseo é um tecido especializado do conjuntivo, formado por células e material extracelular calcificado, que nós chamamos de matriz óssea. As células são os osteócitos, que se situam em cavidades ou lacunas no interior da matriz óssea. Os osteoblastos, que sintetizam a parte orgânica da matriz, localizam-se na sua periferia, e os osteoclastos, que são células gigantes, móveis e multinucleadas, que vão reabsorver o tecido ósseo, participando dos processos de remodelação dos ossos. Como não existe difusão de substância através da matriz calcificada do osso, a nutrição dos osteócitos vai depender dos canalículos que existem na matriz. Esses canalículos possibilitam as trocas de moléculas e íons entre os capilares sanguíneos e os osteócitos. Todos os ossos são revestidos em sua superfície externa e interna por uma membrana conjuntiva que nós chamamos de endósteo ou periósteo, e há a presença de células osteogênicas nessa membrana. Então, a composição do osso aí, a composição orgânica. As células, são as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, que têm origem nas células mesenquimais e vão se diferenciar em osteoblastos. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela síntese da parte orgânica da matriz, localizada na superfície dos ossos, e apresentam-se de formas cúbicas ou cilíndricas. Observe nessa imagem um esquema de ossificação intramembranosa. Os osteoblastos, aí, originários das células mesenquimais, sintetizam a matriz orgânica, principalmente o colágeno tipo 1, que forma uma faixa, a faixa osteoide, aí, onde há a presença do osteoblasto. Logo em seguida, essa região é mineralizada e ocorre o aprisionamento de alguns osteoblastos que se diferenciam em osteócito. Então, os osteoblastos vão sintetizar a matriz óssea e alguns osteoblastos vão ficar presos na matriz óssea. Esses são chamados de osteócitos. A parte inferior do desenho mostra aí um osteoblasto sendo envolvido pela matriz recém-formada e formando um osteócito. Então, os osteócitos são as células encontradas no interior da matriz óssea, ocupando as lacunas, das quais partem canalículos. Cada lacuna contém apenas um osteócito. Dentro dos canalículos, os prolongamentos dos osteócitos vão estabelecer contato por meio de junções comunicantes, por onde podem passar pequenas moléculas e íons de um osteócito para o outro. Então, os osteócitos vão se comunicar um com o outro a partir desses canalículos. Os osteócitos são células achatadas, que exibem pequena quantidade de retículo endoplasmático granuloso, tá? E também pouco complexo de Golgi. É pouco desenvolvido nessas células. Embora a característica estrutural indique pequena atividade sintética, os osteócitos são essenciais para a manutenção da matriz óssea. Sua morte é seguida por reabsorção da matriz óssea. Então, observe aí, nessa imagem, a formação dos osteócitos. As células progenitoras vão dar origem aos osteoblastos, que vão dar origem aos osteócitos. Então, os osteócitos são células maduras, tiveram origem aí nos osteoblastos, que foram aprisionados na matriz. A baixa síntese para a manutenção dessas células. São células alongadas e apresentam canalículos para ocorrer a nutrição entre essas células. Então, observe nessa imagem uma microscopia de um tecido osso seco desgastado. Então, ele foi desgastado até ficar fino, as lacunas e os canalículos cheios de ar vão desviar a luz e aparecer escuro, como você pode observar aí na imagem. Então, esses canalículos eles vão se comunicar e constituem a principal via de intercâmbio de moléculas entre os osteócitos e o sangue dos capilares, presente aí no periósteo e endósteo. Então, o capilar está no periósteo e no endósteo, vai ser nutrido o osteócito a partir desses canalículos presentes aí no osso. Os osteoblastos também são células importantes porque eles vão sintetizar a parte orgânica do osso. A parte orgânica é formada principalmente por colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteína na matriz óssea. Sintetiza também osteonectina e osteocalcina. A osteonectina facilita a deposição do cálcio e a osteocalcina vai estimular a atividade dos osteoblastos. Como parte da osteocalcina produzida, é transportada pelo sangue e vai atuar tanto nos osteoblastos locais como nos localizados à distância. Então, os osteoblastos eles são capazes de concentrar fosfato de cálcio, participa da mineralização da matriz, está presente na superfície óssea, na superfície interna e externa dos ossos. Quando em intensa atividade sintética, eles são cúbicos, são quadrados os osteoblastos.
quando em atividade citoplasmática, diminui-se e vão se tornando achatados os osteoblastos. Uma vez que eles ficam aprisionados na matriz recém-sintetizadas, os osteoblastos passam a ser chamados de osteócitos. A matriz se deposita ao redor do corpo, da célula e dos seus prolongamentos, formando assim as lacunas ou canalículos. Os osteoblastos, em fase de síntese, mostram as características das células produtoras de proteína, a matriz óssea recém-formada, adjacente aos osteoblastos. Então, observe nessa imagem, né, uma camada de osteoblastos, e eles estão sintetizando a matriz óssea, alguns vão ficar presos na matriz óssea e vão ser chamados de osteócitos. Então, nessa outra imagem, observe aí um cordão de osteoblastos sintetizando a matriz óssea. Então, vão crescendo e vão formando a matriz óssea. Então, na região, eles estão aí justamente nessa região do periósteo e do endósteo, essas células que são importantes aí na síntese do osso. Os osteoclastos. Então, os osteoclastos são células grandes, multinucleadas, derivadas de precursores mononucleados. Têm a função de reabsorção da matriz, né? Secretam ácidos colagenase, hidrolase e vão liberar o cálcio. Os osteoclastos são células móveis, grandes, multinucleadas, com ramificações. As ramificações são muito irregulares nos osteoclastos. Frequentemente, na área onde há reabsorção do tecido ósseo, os osteoclastos têm citoplasma granuloso, algumas vezes com vacúolos, fracamente basófilo nos osteoclastos jovens e acidófilo nos osteoclastos maduros. Essas células se originam de precursores mononucleados provenientes na medula óssea, que ao contato com o tecido ósseo, une-se para formar os osteoclastos multinucleados. Então, observe nessa imagem, os osteoclastos vão secretar para dentro de um microambiente fechado ácido colagenase e outras hidrolases que atuam localmente, digerindo a matriz orgânica e dissolvendo os cristais de sais de cálcio presente no osso. Então, observe aí nessa imagem, o osteoclasto reabsorvendo aí o osso nessa região. Então, o processo de reabsorção vai ocorrer da seguinte forma: as enzimas contidas nos lisossomos, originados no complexo de Golgi, e íons hidrogênicos também produzidos pelos osteoclastos, são transferidos para micronutrientes fechados pela zona circunferencial clara, onde atuam confinados do restante do tecido. Ocorre a acidificação, que facilita a dissolução dos minerais e fornece um pH ideal para a ação das enzimas hidrolíticas e dos lisossomos. Assim, a matriz é removida e capturada pelo citoplasma do osteoclasto, onde possivelmente a digestão continua, sendo seus produtos transferidos para os capilares, como está sendo mostrado aí nessa imagem. Então, uma região fechada, abaixa-se o pH, a ação de enzimas, que vai ocorrer a dissolução dos minerais, né? E isso vai ocorrer a reabsorção do osso nessa região. O osso, ele tem na sua composição parte orgânica e parte inorgânica. A parte orgânica está entre 25 a 35 do peso total do osso. A parte orgânica é composta por colágeno tipo 1, e proteoglicanas também nessa parte orgânica, sendo o colágeno tipo 1, 90 a 95% da proteína presente nessa região. Então, o principal constituinte do osso é o colágeno tipo 1. A parte inorgânica, entre 60% a 75% do peso total do osso. Principalmente vai ser o cálcio e o fósforo. O cálcio aí na forma de cristais de hidroxiapatita, né, e o fósforo também vai ser outro importante composto inorgânico do osso. Nós também encontramos outros minerais, como o magnésio, o sódio e o potássio, também como compostos inorgânicos no osso. Os cristais de hidroxiapatita, ou sais minerais, eles representam 65% da massa do osso. Principalmente estão na forma de cálcios. Esses cristais circundam as fibras colágenas e são responsáveis pela dureza do osso, ou seja, a sua resistência à compressão. Então, quanto maior cristais de cálcios, mais rígido será o osso. Então, por isso que ele é importante nessa estrutura. A superfície interna e externa dos ossos são recobertas por células osteogênicas e tecido conjuntivo, que constitui o endósteo e o periósteo, respectivamente. A camada mais superficial do periósteo contém principalmente fibras colágenas e fibroblastos. Então, os ossos são revestidos aí pelo periósteo e pelo endósteo. E a principal estrutura aí do periósteo e do endósteo são as fibras colágenas e os fibroblastos. Então, observa nessa imagem o periósteo, dupla camada de membrana protetora. Encontramos aí as fibras nervosas, os vasos linfáticos e sanguíneos, se prende ao osso pelas fibras de Sharpe, né? Essa camada mais externa é a fibrosa, de tecido conjuntivo denso não modelado. A camada mais interna é composta por célula osteoprogenitora, ou seja, os osteoblastos e os osteoclastos. Então, o periósteo é importante porque ele recobre a parte externa aí dos ossos. Então, o periósteo também ele é o ponto de ancoragem dos tendões e ligamentos, ou seja, os tendões e ligamentos vão se ligar ao periósteo para forçar o osso. O endósteo ele é uma membrana de tecido conjuntivo que recobre a superfície interna dos ossos. Também contém osteoblastos e osteoclastos, o endósteo. Então, observe periósteo. Então, esse periósteo é essa camada que está presente na superfície dos ossos. Então, o periósteo é a principal estrutura que recobre os ossos aí, né, formando aí uma camada osteogenitora também, o periósteo. Então, o tecido ósseo
O tecido ósseo secundário ou lamelar, tem uma variedade geralmente encontrada nos adultos. Sua principal característica é conter fibras colágenas organizado em lamelas. Tá? Então essas lamelas podem ser de 3 a 7 micrômetros de espessuras e ficam paralelas umas às outras e dispõem em camadas concêntricas em torno de um vaso. Nós chamamos aí o sistema de Haver ou ósteo. Então observe nessa imagem as lamelas concêntricas. No centro você tem aí um vaso e esse vaso aí vai formar o que nós chamamos de sistema de Haver ou ósteo. Então essas lamelas concêntricas são importantes porque vão dar a resistência ao osso. Cada sistema de Haver ou ósteo é um cilindro longo e às vezes bifurcado, paralela à diáfase, formado aí por 4 a 20 lamelas ósseas concêntricas. Então as lamelas podem ser de 4 a 20 concêntricas. No centro desse cilindro ósseo existe um canal revestido de endósteo, nós chamamos de canal de Haver, que contém vasos e nervos. Os canais de Haver, eles podem se comunicar entre si com a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio de um canal transversal, que nós chamamos de canal de Volkmann. Então observe aí na imagem o canal de Volkmann transversal comunicando um canal de Haver a outro canal de Haver. As lacunas que contêm os osteócitos estão em geral situadas entre as lamelas ósseas, porém algumas vezes estão dentro delas. Em cada lamela, as fibras colágenas são paralelas umas às outras, separados aí por grupos de lamelas. Ocorre frequentemente o acúmulo de uma substância cimentante que consiste em a matriz óssea mineralizada, com pouquíssimo colágeno. Na diáfase dos ossos, as lamelas ósseas se organizam em arranjos típicos, constituindo aí o sistema de Haver ou circunferências internas e externas nessa região do osso. A anatomia macroscópica dos ossos compactos. Então, o sistema de Haver ou ósteo é a unidade estrutural do osso compacto. As lamelas constituídas por matriz, de forma tubular, como colunas, e as substâncias mineralizadas depositadas em camadas, aí formando essa estrutura. Os canais de Haver são canais centrais, contendo vasos sanguíneos e nervos. Os canais de Volkmann, os ósteos aí adjacentes, ou os sistemas de Haver são unidos através dos canais de Volkmann. Então, observe aqui nessa imagem a estrutura de um osso curto, irregular e achatado. Então você tem a placa do periósteo, que cobre os ossos compactos do lado externo, com o endósteo revestindo os ossos esponjosos internamente. Apresenta medula óssea entre as trabéculas. Então esses ossos esponjosos são importantes porque vai existir medula óssea dentro dessa região dos ossos esponjosos. Anatomicamente, nós temos os ossos esponjosos e os ossos compactos. Histologicamente, nós temos os ossos primários e os ossos secundários. Então, os ossos esponjosos, eles são porosos, há presença de trabéculas, arranjos paralelos das lamelas. Então, essas trabéculas são esses arranjos que tem dentro do osso esponjoso. Ele reveste a cavidade medular, está presente aí nessa região, e também encontramos no centro das epífises dos ossos curtos e dos ossos chatos. Então, nas epífises dos ossos, nós também podemos encontrar ossos esponjosos. Os ossos compactos, não há cavidade visível na parte interna do osso, ele tem os arranjos deles são de forma lamelar e concêntricas, encontrado nas diáfises dos ossos longos e nas periferias dos ossos curtos e nas tábuas dos ossos chatos, aí o osso compacto. Então, o osso compacto, há a presença de lamelas concêntricas nessa região do osso. No osso, nós podemos ter medula amarela e medula vermelha. Medula óssea amarela e medula óssea vermelha. Medula óssea amarela, a presença de adipócitos. Medula óssea vermelha, a presença de células sanguíneas que vão dar origem ao sangue. Na infância, a medula óssea vermelha é encontrada na cavidade medular, da diáfase de todas as áreas dos ossos esponjosos. No adulto, a medula óssea vermelha é encontrada no externo, na região do ilíaco, na cabeça do fêmur e do húmero também você encontra a medula óssea vermelha. Histologicamente, nós temos dois tipos de osso. Nós temos o osso imaturo ou primário, ou maduro e secundário. Os dois tipos contêm as mesmas células e os mesmos constituintes da matriz. O tecido primário é o que aparece primeiro, tanto no desenvolvimento embrionário quanto na reparação das fraturas, sendo o temporário substituído por tecidos secundários. No tecido osso primário, as fibras colágenas se dispõem irregularmente sem uma orientação definida. Porém, nos tecidos ósseos secundários, a lamela e as fibras vão se organizar de forma organizada e adquirem uma disposição peculiar. Então, observe aí a diferença entre o osso primário e um osso secundário. O osso primário, as lamelas não estão bem formadas. No osso secundário, isso já é nítido. Então, observe nessas imagens, o osso maduro, a presença de lamelas paralelas concêntricas e mais resistente. Fibras colágenas organizadas paralelamente dão a característica desse osso, já é um osso definitivo, como você pode observar aí na imagem. O desenvolvimento do osso. Então, nós temos as células osteogênes ou o processo de ossificação. O processo de formação do tecido osso leva à formação do esqueleto do embrião, crescimento dos ossos até a idade adulta e a espessura dos ossos e remodelamento e reparo aí. Essas células são importantes porque vão fazer esse processo durante o desenvolvimento do indivíduo.
Antes da 8ª semana, o esqueleto de um embrião humano consiste em uma membrana fibrosa e cartilagem hialina. Ocorre a ossificação intramembranosa. O osso se desenvolve a partir de membrana de tecido conjuntivo, formado por células mesenquimais. Então, é um exemplo do osso frontal, parietal, temporal, occipital. Então, eles são formados aí a partir da ossificação intramembranosa, que ocorre a partir de tecido conjuntivo, tendo origem nas células mesenquimais. A ossificação endocondral. O osso é formado pela troca de cartilagem hialina para o osso. Então, no processo endocondral, a cartilagem hialina é substituída pelo osso aí, no processo de ossificação. A ossificação intramembranosa ocorre no interior da membrana de tecido conjuntivo, o processo formador dos ossos frontais, parietais, occipital e temporal. Contribui também para o crescimento dos ossos curtos, para o aumento da espessura dos ossos longos. O local da membrana conjuntiva, onde a ossificação começa, é chamado de centro de ossificação primária. O processo tem início pela diferenciação de células mesenquimais, que se transformam em grupos de osteoblastos. O processo tem início pela diferenciação de células mesenquimatosas, que se transformam em grupos de osteoblastos, os quais vão sintetizar os osteócitos, que é a matriz mineralizada. E logo ocorre a mineralização e o englobamento de alguns osteoblastos, que vão se transformar em osteócitos. Nessa sequência aparece o centro de ossificação da membrana fibrosa do tecido conjuntivo, células mesenquimais se aglomeram e diferenciam-se em osteoblasto. No segundo passo, a matriz óssea é secretada dentro da membrana fibrosa, os osteoblastos secretam osteoides, que se tornam mineralizados. Então, os osteoblastos vão ser transformados em osteócitos. Terceiro aí, o tecido ósseo. Presente ocorre aí a formação do mesênquima vascularizado, então a rede de trabéculas nessa região, e por último a formação do colar no osso compacto, depois é substituído por osso secundário e aparece aí a medula óssea vermelha. Então ocorre o processo de ossificação. A ossificação endocondral, ela tem início sobre um molde de cartilagem hialina, de forma parecida ao osso, que vai se formando, porém, em tamanho menor. Esse tipo de ossificação é o principal responsável pela formação dos ossos curtos e dos ossos longos. A ossificação endocondral consiste essencialmente em dois processos. Primeiro, a cartilagem hialina sofre modificações, havendo hipertrofia dos condrócitos, redução da matriz cartilaginosa, afinos tabiques, sua mineralização e a morte dos condrócitos por apoptose. Segundo, a cavidade previamente ocupada pelos condrócitos são invadidas por capilares sanguíneos e as células osteogênicas vindas do tecido conjuntivo adjacente. Essas células vão se diferenciar em osteoblastos, que depositarão a matriz óssea sobre os tabiques de cartilagem calcificada. Então, a ossificação endocondral desenvolve-se a partir de um molde de cartilagem hialina, é mais complexo do que a ossificação intramembranosa, começa com um centro de ossificação primário, na região do pericôndrio, e se torna vascularizado e as células mesenquimais se diferenciam em osteoblastos. Então, as células osteoprogenitoras do pericôndrio formam um colar na região do periósteo. Ocorre a calcificação e deteriorização da cartilagem hialina no centro da diáfise, a invasão de vasos sanguíneos do periósteo e formação do osso esponjoso. Depois ocorre a formação da cavidade medular a partir da destruição do complexo cartilagem calcificada tecido ósseo. Então aí depois ocorre o processo de formação do centro de ossificação secundário, toda a cartilagem epifisária é substituída por osso, exceto a região do disco epifisário. Então, após a calcificação dos ossos longos, sobra apenas o disco epifisário, região de crescimento que calcifica na fase adulta. Então, observe aí essa região, na região do disco epifisário, no osso longo. Então, primeira camada nós temos a zona de repouso, ocorre a presença de cartilagem hialina sem alterações morfológicas. Depois vem a zona proliferativa, essa é a principal camada do disco epifisário. Ocorre a proliferação ativa dos condrócitos, eles estão enfileirados e em colunas, por isso que são chamados de zona proliferativa. Então, é aí onde o osso cresce, justamente nessa região, no disco epifisário, os condrócitos vão se multiplicando e essa multiplicação faz com que o osso aumente o seu comprimento. Depois vem a zona hipertrófica, os condrócitos hipertróficos e calcificação da matriz territorial aí. Então ocorre já a substituição dos condrócitos por um processo de calcificação. Depois vem a zona de cartilagem, calcificada, a matriz apresenta-se calcificada sobre a forma de finos tabiques. E depois o processo aí final, que é a zona de ossificação, a invasão das células osteoprogenitora e a diferenciação em osteoblastos. Então o osso vai crescendo longitudinalmente aí nessa região. Então observe aí nessa imagem essas estruturas nessa região. Zona de repouso, zona de proliferação, hipertrófica, calcificada e zona de ossificação. Então isso faz com que o osso cresça longitudinalmente, os ossos longos, durante o período de vida do indivíduo aí. Os ossos eles vão sofrer regulação hormonal durante o crescimento. Na infância, a atividade da placa epifisária é estimulada pelo hormônio de crescimento. Durante a puberdade, testosterona e estrogênio regulam o crescimento ósseo. Alterações de específicas partes do esqueleto masculino e feminino são dados por esses hormônios. Depois, eles induzem o fechamento da placa epifisária, ou seja, a calcificação do disco epifisário, e encerra o crescimento do indivíduo.
Um mecanismo importante que nós temos para o controle da quantidade de cálcio, tanto no sangue quanto nos ossos, é o mecanismo hormonal. Então nós temos aí os hormônios da paratireoide, ou seja, o PTH ou paratormônio. Ele é um hormônio que é secretado pelas glândulas paratireoide, então as glândulas paratireoide vão secretar o paratormônio, hein? Esse hormônio ele vai aumentar a concentração de cálcio no sangue. Então o paratormônio aumenta a concentração de cálcio no sangue. Ao passo que a calcitonina, que é um hormônio produzido pelas células parafoliculares da tireoide, ela atua diminuindo a concentração de cálcio no sangue. Então se no sangue há um aumento de cálcio no sangue, isso vai ocorrer um estímulo à paratireoide a liberar a calcitonina. Então, a calcitonina estimula a deposição de sais de cálcio no osso. Se houver uma baixa quantidade de cálcio no sangue, então o que acontece? Uma queda de cálcio no sangue sinaliza para a paratireoide liberar aí o paratormônio, e o paratormônio vai sinalizar para os osteoclastos degradar a matriz óssea e liberar cálcio do osso para o sangue. Então, o paratormônio libera o cálcio do osso para o sangue, e a calcitonina faz com que o cálcio do osso o cálcio do sangue seja captado pelo osso. Então, esse processo é importante, que regula a concentração de cálcio tanto no osso quanto no sangue. Isso vai dar aí a rigidez do osso com o passar do tempo. Então, se ocorrer um desequilíbrio, isso nós chamamos de osteoporose, que é uma doença onde a reabsorção óssea ultrapassa os depósitos do osso. Então, os ossos esponjosos e da espinha são os mais vulneráveis e ocorre frequentemente em mulheres após a menopausa. Então, pode-se fazer o tratamento, com suplemento de vitamina D para aumentar aí a concentração de cálcio nos ossos. Então, observe nessa imagem, você tem aí um osso onde ocorreu a osteoporose e um osso normal. No osso da osteoporose, observe que a quantidade de cálcio é menor, o osso é mais frágil. Então, esse é um processo importante no qual o cálcio ele vai ser reabsorvido e reutilizado pelo nosso organismo.